essa questão de elenco aí, a importância que tem em você conseguir terminar o que você tem que fazer. Eu, por exemplo, já certa vez tive que fazer uma coreografia. Eu estava em Londres, eu morei em Londres um tempo, eu fui para lá me especializar. E eu lembro que um dos trabalhos que eu tive que fazer, eu escolhi uma bailarina que tinha uma competência técnica bem interessante, mas eu não a conhecia, né? Não conhecia ela. De repente, lá pelas tantas, a gente já tinha avançado bastante no processo, já tinha trabalhado bastante ali no desenvolvimento da coreografia, e eu comecei a perceber que o estilo artístico dela não combinava com o tom da coreografia. E olha, tentei, para não perder todo aquele tempo investido, eu tentei continuar com ela, só que não deu. Realmente, o que eu queria falar, expressar, o tipo de profissional que eu precisava ali, tinha que ter uma verve artística diferente daquela que esta bailarina apresentava. E isso foi muito frustrante, porque eu tive que, meio que de última hora, assim, faltando uma semana e meia para a apresentação, eu tive que mudar a bailarina. A sorte que era um solo, que se fosse um grupo seria impossível, né? Felizmente, esse processo, esse erro que eu cometi, me fez lapidar minha visão sobre exatamente aquilo que eu precisava. E quando eu bati o olho numa outra bailarina, eu consegui ver exatamente aquilo que eu precisava, que eu não estava vendo no começo. De novo, por falta de experiência. Troquei a bailarina. Essa não tinha, talvez, tanta condição técnica, mas tinha essa verve, essa intenção de movimento, essa forma de se expressar condizente com o que eu queria falar na minha obra coreográfica. Tá? E aí, com isso, eu aprendi que eu precisava prestar mais atenção nisso, que não era apenas pegar um bailarino com uma técnica interessante, veja, uma técnica boa, e que tudo daria certo. E que ela falaria da forma que eu precisava, que eu intencionava naquele trabalho, tá? Uma outra história, essa não aconteceu comigo, aconteceu com um colega coreógrafo, eu estava acompanhando ali o processo dele por um tempo. Eu não cheguei até ver o resultado final, mas eu tive mais acompanhando o processo em si. E aí eu aprendi uma outra coisa observando o processo dele. Isso é interessante, né, gente? A gente aprende muito observando também o processo dos outros. É muito fazer, mas muito observar também, né? Foi num caso, não vou citar nomes aqui nem nada, em que faltou observar uma questão não só técnica aqui, mas comportamental. Juliana, comportamental, sim. Temos que saber escolher o nosso elenco com relação à questão comportamental também. Atitudes, hábitos, posturas, valores, formas de ver o trabalho, especialmente quando os bailarinos são mais experientes. Eles já têm alguma coisa arraigada neles, a forma como eles gostam de trabalhar, a forma como eles são, a postura deles, o profissionalismo. Então, nesse caso desse meu colega, ele teve um problema com uma bailarina específico. Qual o problema? Problema de postura profissional, comprometimento. Basicamente, trocando em miúdos. Falta. Não estava indo. Ia uma vez, faltava a outra vez. No final de contas, ele estava tendo muito problema com o elenco, porque o elenco estava ali constantemente, aquela pessoa faltando, você já aprendeu todo o trabalho, não está querendo substituir, porque cada substituição é um problema, porque o bailarino novo tem que aprender tudo de novo, né? Mas as faltas, as ausências e a falta desse comprometimento e até de consideração com os colegas devido a uma imaturidade, questão comportamental, estavam prejudicando o trabalho. Eu soube que, no final de contas, eu não assisti o trabalho final, mas ele teve que improvisar e tirar essa bailarina. Fez um desfalque ali no grupo,
mas ficou mais fácil rearranjar o grupo do que continuar com aquela bailarina ou botar uma bailarina nova. E ali, de novo, o problema foi comportamental. Esse aspecto é muito importante observar coreógrafo ou ser coreografante, vou chamar assim. Você pode não ser só coreógrafo de profissão, mas vai ter que em algum momento coreografar. Observa isso, porque os bailarinos são a sua matéria-prima, tá? Então não basta ser bom na técnica, tem que ter a vocação, tem que ter o comprometimento, tem que ter essa questão comportamental muito bem definida. E aí também ele acabou aprendendo com o tempo que ele precisava escolher bailarinos com a mesma técnica. E às vezes a gente não observa muito isso não é possível, né? Porque você pega bailarinos excelentes de backgrounds diferentes, uns têm mais força no clássico, outros têm mais qualidade na dança contemporânea, e aí você se encanta com um com o outro, mas esquece que os estilos deles são diferentes, e na hora de fazer um trabalho, um vai se sobrepor ao outro, porque talvez o estilo que ele conheça tenha mais a ver com a coreografia do que com aquele. Embora aquele seja muito bom também, mas em outra técnica. Então, assim, ele entendeu que se não tinha os bailarinos homogêneos em termos de técnica, ele precisava homogeneizar as aulas, para que então os bailarinos alcançassem um nível semelhante da mesma técnica. Já aconteceu isso comigo, já precisei fazer isso, mas eu tive um pouco mais de sorte, porque esse tipo de problema não tive. Mas vendo o caso dele, isso também ampliou a minha percepção, tá? Então, assim, sempre observe outros aspectos que não parecem tão óbvios que sejam além da técnica dos bailarinos, tá? Questão comportamental muito importante.